Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Mateus, capítulo 5 e o versículo 4, amém, meus irmãos? Mateus, capítulo 5 e o versículo 4. E depois da palavra, eu vou deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém, meus irmãos? Mateus, capítulo 5 e o versículo 4. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele é o meu e o teu consolador, meus irmãos. Se nessa tarde, meus irmãos, e você se encontra chorando, meus irmãos, achando que o meu e o teu problema não tem solução, meus irmãos, mas nessa tarde, meus irmãos, o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer que o meu e o teu problema tem solução, meus irmãos. Que Ele é o meu e o teu consolador, meus irmãos. Porque pode todos nos deixar, meus irmãos, pode todos nos abandonar, mas o Espírito Santo, meus irmãos, sempre está comigo, com você lado a lado, nos consolando, meus irmãos, nos dando força, segurando a nossa mão. Porque quando você pensa, meus irmãos, que não tem mais jeito, a mim e tua solução, meus irmãos, é que Deus chega, meus irmãos, para socorrer-me a você. E nessa tarde, meus irmãos, o Espírito Santo, meus irmãos, está consolando a mim e a você. Porque aqueles que choram, meus irmãos, o Espírito Santo, eles consolam, meus irmãos. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, meus irmãos, é o nosso consolador. E bem-aventurados que choram, meus irmãos. Porque quando você chora, meus irmãos, a gente tem um privilégio de ter o Espírito Santo nos consolando. E que nessa tarde, meus irmãos, o Espírito Santo, meus irmãos, ele está indo de encontro a mim e a você, para consolar a mim e a você, meus irmãos. Eu não sei o que você está passando, meus irmãos, qual é o teu problema, mas o Espírito Santo sabe, meus irmãos. O Espírito Santo está indo ao teu encontro agora, meus irmãos, para te consolar, para te dar força, meus irmãos, para te levantar, meus irmãos. Porque pode todos, meus irmãos, nos deixar, pode todos nos abandonar, meus irmãos. Mas o Espírito Santo sempre está conosco, lado a lado, nos segurando, né? Nos dando força, nos consolando, meus irmãos. E você não pode ver ele, meus irmãos, mas a gente sente, meus irmãos. Então que nessa tarde, meus irmãos, vai sentindo a presença do Espírito Santo, meus irmãos. Vai sentindo a presença do Espírito Santo onde você se encontra, meus irmãos. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, é o meu e o teu consolador. Ele nunca abandona a mim e a você, meus irmãos. Independente do que a gente faça, independente do que a gente fez, independente do que a gente está fazendo. Mas Ele nunca deixa a mim e a você, meus irmãos. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, é o nosso consolador. Ele sempre está conosco, meus irmãos, em todos os momentos, em todas as horas, meus irmãos. E você não vê Ele, mas a gente sente, meus irmãos. Então, que nessa tarde, onde você se encontra aí, vai sentindo a presença do Espírito Santo, meus irmãos. Vai sentindo a presença dEle, meus irmãos. Porque Ele é consolo na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque só Ele, para nos consolar, meus irmãos. Porque quando todos, meus irmãos, vão embora, Ele que está comigo, com você lado a lado, nos consolando, meus irmãos. Porque Ele é o meu e o teu consolador, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tati vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também, através de louvor. Amém, meus irmãos? O que se perde pelo ar é folha e pó. O que não serve pra usar vagueia só. E você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e que nasceu para governar. Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser para mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado no canto, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui e vai mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você não é folha,
olha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. Oh, glória! Eu e você somos vasos, meus irmãos. E vaso de honra, meus irmãos. Porque Deus escolheu a mim e a você, meus irmãos. Não importa se eu e você estamos no cantinho, meus irmãos, encostado. O que importa, meus irmãos, que nessa tarde o oleiro, meus irmãos, vai pegar eu e você, meus irmãos, né? Vai fazer outro vaso de honra, meus irmãos. Um vaso para que ele possa usar, meus irmãos. E você pode até estar encostado agora, meus irmãos, no momento. Mas é porque o oleiro, meus irmãos, está preparando a mim e a você, meus irmãos. Porque a gente tem que ser moldado, meus irmãos. A gente tem que ser quebrado, meus irmãos. E quando ele encosta a mim e você no cantinho, meus irmãos, não é porque ele não quer usar a mim e a você. Não é porque ele né, nos desprezou. É porque, meus irmãos, ele está tratando comigo e com você. Ele está nos preparando, meus irmãos. Para que ele possa encher, né, de azeite. Para que ele possa fazer um vaso de honra. Para que ele possa usar conforme a vontade dele, meus irmãos. E que você não se sinta, meus irmãos, desprezado. Que você não se sinta, meus irmãos, né? Que você não ache que o seu pai esqueceu de você. Porque ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Porque ele sempre está comigo, você, em todos os momentos. Se você agora, meus irmãos, está no cantinho, meus irmãos, não é porque ele te esqueceu. É porque ele está te moldando, meus irmãos. Ele está te preparando para te fazer um vaso de honra, meus irmãos. Um vaso para que ele possa usar, para que ele possa encher de azeite. Porque ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Porque ele nos ama, meus irmãos. E eu e você somos especial, meus irmãos, para ele. E que nessa tarde, meus irmãos, você não se sinta desprezado. Você não se sinta humilhado. Você não permita que o inimigo, né, fale que você não é ninguém. Porque você é especial. E Deus, ele ama a mim e a você, meus irmãos. Nós somos só pecador, mas ele nos ama, meus irmãos. E você somos especial. Nós somos únicos, meus irmãos. Cada um de nós somos únicos, meus irmãos. E nós somos vasos de valor, meus irmãos. Você pode até agora, meus irmãos, estar no cantinho, né? Achando que Deus esqueceu de você. Mas ele não esqueceu de mim e de você, porque ele nunca esquece, meus irmãos. Porque pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas o nosso pai nunca esquece da gente. Você agora está no cantinho, né? Achando que está esquecido, mas você não está esquecido, não. É porque ele está te preparando. Ele está te moldando. Para ele te usar, meus irmãos. Para te fazer um vaso de honra. Para ele encher de azeite. Para ele poder te usar, meus irmãos. Mas não pense que ele esqueceu de você, não. Porque você tem valor. Porque o inimigo pode estar falando que você não tem valor, né? Mas você tem valor, porque você é especial. E Deus, ele te ama, teu pai te ama. Ele está te preparando para te usar. Como nunca te usou. Porque você é de valor. Você é um vaso de valor. Você tem muito valor para Deus. Pode todos dizer que você não tem valor, te desprezar, te humilhar, mas o teu pai nunca te despreza. Porque você tem valor. Você pode até estar encostado no momento agora, né? Está no canto, encostado. Mas chegou o tempo que o teu pai vai te tirar da caverna. Para tu poder fazer a obra dele. Para tu poder fazer a vontade dele. Para tu ser usado como tu nunca foi. Porque ele está te enchendo, meus irmãos, de azeite nessa tarde. O oleiro está te enchendo. Porque tudo tem uma preparação na nossa vida, meus irmãos. Porque Deus, ele nos prepara. Ele nos quebra. Ele nos molda. Conforme, né, ele queira fazer um vaso, conforme seja da vontade dele. E nessa tarde, Deus, ele está fazendo um vaso de mim e de você, meus irmãos. Um vaso de valor. Um vaso de honra. Para que você possa ser usado como ele quer usar a você. Porque nós somos vasos, meus irmãos. E ele é oleiro. Ele vai usar a mim e a você como ele quer. E que nessa tarde você não se sinta desprezado. Não se sinta que você não é ninguém. Porque você é tudo para o seu pai. Você é um vaso de valor. Você é um vaso de honra. E ele quer te usar como nunca te usou. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos um ótimo domingo.